Irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, eu queria ler um texto da palavra com vocês, em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. De vez em quando a gente canta uma canção aqui na igreja que se chama Emaús. Alguém já ouviu ela? Hoje nós vamos pregar sobre essa canção aqui. Lucas capítulo 24, versículo 13. Se você puder, marca a sua Bíblia, levanta ela assim, mais alto que você puder. Se estiver com seu celular, pode levantá-lo também. Se você quiser pegar uma carona com esse irmão que está do seu lado, pode pegar também. Eu gostaria que no 3 nós pudéssemos declarar a nossa confissão de fé da nossa igreja. Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nós te louvamos por sua bondade e misericórdia nessa noite. Pedimos que o Senhor alcance o coração de cada irmão, de cada irmã, que veio hoje desejando ouvir a sua palavra, Deus. Senhor, são tantas as limitações que podem impedir um pregador de expor uma boa mensagem, mas nessa noite, Pai, eu clamo não pelas minhas limitações, mas pela sua misericórdia, que o Senhor possa falar ao seu povo, e que, Pai, eu seja só um instrumento nas suas mãos, e que juntos nós possamos te louvar ao final desse culto, por toda a tua graça e misericórdia para conosco. Nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Nesses últimos dias, ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato,
Alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Você pode se sentar. Meus irmãos, que historinha comprida, mas que história linda ao mesmo tempo. O tema que eu quero tratar com você hoje aqui é sobre vendo Jesus com clareza. Você está comigo aqui? E o que eu quero dizer com ver Jesus com clareza? Em algum momento da sua vida, você já se perguntou assim: aonde está Jesus? Aonde está Deus? Será que o Senhor não está agindo? Por que o Senhor não está agindo? Por que eu não estou vendo a mão de Deus sendo operada na minha vida? Alguém já se fez essa pergunta? Alguém já se deparou com a triste debilidade de ver alguém reclamando disso e não ter uma resposta para isso? Alguém reclamando: Jesus parece que não está olhando para mim, Jesus se esqueceu de mim, Jesus não está agindo na minha vida. E você olha para a vida da pessoa e você fala assim: parece que Deus esqueceu dele mesmo. Parece que Jesus realmente esqueceu dessa pessoa. E a gente fica sem ter uma resposta para dar. E quando a gente não tem uma resposta para dar, a gente normalmente costuma falar uma frase tipo assim: complicado, né? Situação complicada, né? Esses homens que nós estamos lendo aqui, como o texto diz, eles são discípulos, eles foram discípulos de Jesus. Eles caminharam com Jesus, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus, eles contemplaram os milagres de Jesus. Mas agora Jesus foi para a cruz e eles se esqueceram de tudo que eles tinham aprendido de Jesus, e eles estão saindo de Jerusalém e eles estão indo para essa cidade chamada Emaús, para andar 10 quilômetros de distância. Alguns vão dizer que demorava um dia para caminhar esses 10 quilômetros. Não se não fossem os nossos irmãos da corrida aqui da igreja, mas dizem que levava mais ou menos um dia para fazer isso. E eles estão andando, e como nós reconhecemos esse texto, eles estão fazendo a pergunta que muitas vezes nós fazemos: aonde está Jesus? Aonde está a promessa que a gente acreditava que ele ia redimir Israel e ele não redimiu? Aonde estão os projetos do agir de Deus? Aonde estão as promessas que ele fez? Tudo isso morreu com ele naquela cruz e a nossa história acabou. Só que, irmãos, prestem atenção nisso.
Jesus andou do lado deles, Jesus conversou com eles, Jesus andou com eles, Jesus entrou na casa deles, Jesus comeu com eles, Jesus topou ir para a casa deles, dormir com eles. E a verdade é que enquanto eles perguntavam aonde estava Deus, Deus estava exatamente ao lado deles. Enquanto eles perguntavam aonde foi parar o agir de Deus, Jesus estava agindo exatamente do lado deles, compartilhando pão com eles. E talvez a pergunta que nós devamos fazer nessa noite não é aonde está Deus, não é aonde está o agir de Deus, é aonde eu não estou vendo o agir de Deus na minha vida. Aonde eu não estou conseguindo enxergar o mover do Senhor operando sobre mim. Porque eu posso te falar uma coisa, a eternidade diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava quando tudo foi criado, Ele estava quando o mundo precisava de remissão e Ele se crucificou por nós. E a Bíblia diz que Ele continua sendo o mesmo, que há de nos levar a uma glória eterna nos céus. Ele não mudou. A sociedade mudou e nós paramos de acreditar em Deus como nós acreditávamos antes. O mundo mudou, a dinâmica, a visão de mundo, a forma como nós enxergamos as coisas mudaram, mas Cristo, Ele continua sendo o mesmo. E se Ele é o mesmo, os princípios dele são os mesmos. Se Ele não mudou, a palavra dele continua sendo não para ontem, não para o futuro, mas para o agora nas nossas vidas. Você está comigo aqui? Só que nós precisamos tentar entender o agir de Deus soberano sobre as nossas vidas. Olha o que diz o versículo 16. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqueles homens estavam olhando para Jesus, mas eles não conheciam aquele Jesus. Eles estavam olhando para o Filho de Deus e não reconhecendo. E é engraçado esse diálogo, que Jesus vai deixando umas pontas. Ah, é? Como é que é essa história aí? Conta-me mais detalhes, deixa eu entender. Mas não é isso que a Escritura diz que tinha que ser feito? Não é essa história que a palavra diz, desde Moisés até os profetas? E mesmo assim eles não reconhecem, porque o texto diz no versículo 16, que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. Você conhece alguém assim? A pessoa recebe livramento de Deus todo dia, e ela não entende que é Jesus que está dando aqueles livramentos para ela. Você fala de Jesus com a pessoa, você apresenta o plano de salvação na Bíblia, você desenha, você conversa, você trata em amor, você vai na casa da pessoa, você dá amor a ela está ouvindo todo dia sobre Jesus, mas parece que os olhos dela estão impedidos de reconhecer a Cristo como devidamente Ele é. Ele é poder, Ele é cura, Ele é o Filho de Deus. Mas as pessoas não enxergam. Em nome de Jesus, pega isso aqui nessa noite. Você precisa lutar com unhas e dentes para enxergar Jesus na sua vida. Você precisa pôr o seu coração para queimar por Ele, para que você volte a enxergar o agir dEle na sua vida. O problema não é de Jesus, o problema é seu que não está conseguindo vê-lo, o problema é seu que não está conseguindo enxergar Jesus nos mínimos detalhes da sua história. Você está comigo aqui? E nós corremos o grande risco de Jesus passar pela nossa porta, a gente não perceber, dele contar para nós as Escrituras, a gente não perceber, dele entrar na nossa casa, a gente não perceber, dele partir o pão conosco, a gente não perceber, e naquele grande dia, como esse texto termina dizendo, ele desaparecer, e nós não percebemos. Eu não quero ser assim, eu acredito que você também não. E nessa noite eu vejo que Jesus, através desse texto, Ele mostra pelo menos 3 formas a nós, de nós reconhecermos Jesus e o operar dEle nas nossas vidas. Olha como que esse texto diz, nos versículos 25 ao 27, olha como que ele diz lá, irmãos. Então, Ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer
em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas, você pode repetir isso comigo? Todas as Escrituras. Irmãos, sejamos francos. Quando Deus está operando na nossa vida, leva tempo para nós entendermos o que Deus está agindo. De vez em quando, acontecem alguns furacões bem confusos na nossa vida, e a gente realmente se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? O que está se movendo aqui na minha vida? Isso não está confortável para mim, isso não está gostoso, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E de repente o tempo vai passando, e conforme Deus vai mudando o cenário, a gente começa a entender que aquele dia que a gente não entendeu a princípio, era um processo de Deus que estava começando na nossa vida. Mas a gente não entende esse processo, e porque a gente não entende, a gente critica. E os discípulos de Emaús estavam passando exatamente por um processo. Eles conheceram o Salvador. O Salvador precisava morrer para que ele também pudesse ressuscitar. E depois de ressuscitados, eles iam ter uma missão enorme, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas eles não entendiam que eles estavam entrando em uma nova fase do processo de Deus na vida deles. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você está aqui sentado nessas cadeiras agora, e você também não está entendendo que nesse exato momento você está entrando em uma fase nova de um processo de Deus na sua vida para resolver um monte de coisa que precisa ser resolvida. E sabe como que Jesus começa a mostrar para eles que de fato tudo aquilo era um processo e que eles estavam conversando com o próprio Jesus? Ele não começa se revelando, ele começa revelando as Escrituras, para que eles conheçam nas Escrituras que ele era Jesus. Repare que esse texto, ele começa a dizer assim, vocês são insensatos, vocês são bobinhos, mas deixa eu dar uma aula de Bíblia para vocês. Não é fato que os profetas disseram que o Cristo precisava morrer para então ressuscitar? E o versículo 28 termina dizendo assim, e Cristo lhes falou de todos os profetas, de Moisés a todos os profetas, lhes falando no final do versículo 28 sobre todas as Escrituras. Deixa eu revelar uma surpresa para você. Se você não começar a buscar nas Escrituras, você nunca vai entender os processos de Deus na sua vida. Talvez você diga assim, João, mas é mais fácil escutar alguém que vem falar de Jesus para mim, é mais fácil escutar alguém que prega em cima do púlpito de Jesus para mim. Mas irmão, nós só saberemos se nós estamos em um processo de Deus, se a gente começar a ler na Bíblia como que Deus tratava as pessoas, as quais Ele tinha um processo. Porque para alguns o processo de Deus é levar à glória, mas para outros o processo de Deus é levar a uma demonstração profunda, a uma remonstrância profunda de dificuldades, e tudo isso faz parte do agir de Deus para uns e para outros. Mas como que eu sei se o que eu estou vivendo é fruto do meu pecado ou fruto de um processo de Deus? É a Bíblia quem vai falar a nós. A Bíblia diz que o homem mau tem os seus dias maus e que os homens bons também têm os seus dias maus. O que define o fruto de cada um é uma autoavaliação de acordo com as Escrituras. Jesus não revela nada a eles. Ele começa falando para eles o que a Bíblia diz sobre o que vocês estão falando. E deixa eu te fazer uma outra pergunta muito forte. O que a Bíblia diz sobre o que você está passando? O que a palavra declara sobre o momento que você está vivendo? O que as Escrituras dizem sobre exatamente a estação que você está vivendo e gerando no Senhor?
A Bíblia diz que Ele não erra. E se você fizer uma autoanálise da sua vida com a Bíblia certamente revelará a você as coisas que você não está entendendo de Deus agora. Você está comigo aqui? A gente roda, irmãos, e a gente volta sempre na mesma coisa. Sem Bíblia você não é crente, sem Bíblia você não é um cristão, sem Bíblia você não é um servo de Jesus. Você precisa lê-la para estar esclarecido das coisas dos céus, amém? Então pergunta a esse irmão, que dia que você vai começar a ler a Bíblia, varoa? Marca a data, fala com ele, marca a data, amanhã. Mas olha como que esse texto ele continua dizendo sobre um outro detalhe de Jesus. Olha o que diz os versículos 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. E então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, vejam esse detalhe. Nós dissemos que quando Jesus topa com eles no caminho, eles não reconhecem Jesus, e Jesus vai conversando com eles. De repente eles chegam na cidade, provavelmente em Emaús mesmo. Eles viram para a casa deles e Jesus dá como quem vai passar adiante. E eles chamam Jesus para passar a noite ali com eles, e eles vão. E de repente Jesus senta ali para fazer uma refeição com eles. E o texto é claro em dizer que enquanto eles estavam à mesa, Jesus pega um pedaço de pão, parte o pão, divide com um, divide com o outro. E quando isso acontece, os olhos deles se abrem. E eles reconhecem quem Jesus é. Talvez você pense assim: por que essa cena? Porque essa cena é a cena que abre os olhos de alguém que não está vendo Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Desde o começo da criação até o final da criação em Apocalipse, Deus, Ele sempre tem prazer na mesa. E quando eu digo mesa, eu não estou falando da mesa de que a gente senta lá, que a gente faz a nossa refeição, que é de madeira, que é de pedra, que é de tantos outros materiais. Mas eu estou falando do tempo de mesa. Você está comigo aqui? O tempo da mesa, quando você senta e tem um momento de comunhão. Enquanto eles estavam andando pelos caminhos, eles estão assim distraídos, olhando para um lado, para o outro. Enquanto eles chamam Jesus para voltar, dormir na casa deles, eles estão vivendo um momento especial, chamando um estrangeiro para dormir na casa deles. Mas quando finalmente eles se sentam e passam tempo com Jesus, aí os olhos deles se abrem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Está vendo esse altar aqui? Eu já disse isso algumas vezes. Ao longo da história dos anos que a Igreja de Cristo nasce, e eles precisam fazer o primeiro púlpito da primeira igreja cristã, eles pedem para fazer, muito diferente desse altar, aquele altar que nós estamos acostumados a ver nas igrejas mais tradicionais, que lembra o quê? Uma mesa. E a primeira igreja, nesse formato que nós conhecemos, pediu para fazer um púlpito assim, sabe por quê? Para lembrar que tudo na história de Jesus começou numa mesa. Deixa eu te falar uma coisa. Esse tempo que nós passamos como igreja, isso aqui é comunhão, como passar tempo com Jesus na mesa.
Não é à toa que você senta aqui e de repente, enquanto você está ouvindo a palavra, coisas vão sendo geradas, desconectadas, os seus olhos vão se abrindo, a sua mente vai se recordando. Isso não é um mero acaso, isso não é só fruto de alguém falando bem aqui na frente. Isso é tempo de comunhão entre nós e Deus, no partir do pão com os irmãos, no partir do pão com seus discípulos, os olhos deles se abriram. Deixa eu te falar uma coisa: comunhão e tempo de mesa não é quando a gente só assiste um culto. Comunhão e tempo de mesa não é vir à igreja apenas no domingo. Comunhão é passar tempo, é servir junto e nos dedicarmos a um propósito divino juntos. Presta atenção nisso aqui, por favor. Enquanto você tiver a mentalidade do restaurante, você nunca vai experimentar, ver completamente o agir de Deus na sua vida. Ele não se revela completamente quando alguém está andando com ele no meio do caminho. Ele se revela quando os discípulos estão em comunhão. Eu não tenho comunhão com quem está sentado no banco, me perdoem. Eu tenho comunhão com quem está lavando a igreja comigo aqui. Eu tenho comunhão com quem me ajuda no louvor. Eu tenho comunhão com quem está servindo. Eu tenho comunhão com quem está me ajudando na palavra. Eu tenho comunhão com quem está pegando no cabo da enxada comigo e andando comigo e capinando e lavorando para que o reino de Deus seja entregue com todos. E eu sinto muito em te dar essa notícia nessa noite. Você precisa ser assim também, senão você não vai ver Deus se mover na sua vida nunca. Coloca amor nas minhas palavras. Ser crente no domingo para Deus, isso não significa nada, nada, nada. Ele quer de nós compromisso. Eu não quero ir no domingo, eu quero ser família, eu quero sentar na mesa e dividir o pão com os meus irmãos. Se não tiver, nós vamos fabricar junto. Se não tiver, nós vamos fazer junto. Se nós não pudermos alcançar, nós vamos orar junto. Mas nós vamos enfrentar junto todos os problemas, para o bem e para o mal. E isso nós fazemos não num domingo e 1h30 de culto. Nós fazemos isso numa vida completamente entregue ao Senhor. Você entende o que eu estou querendo dizer nessa noite? Eu não estou falando isso para te ofender, eu não estou falando isso para te doer, eu não estou falando isso só para te provocar e para descarregar uma coisa aqui. A Bíblia está dizendo isso. Jesus se revelou a eles quando eles estavam em comunhão, partindo o seu pão. Irmãos, nós precisamos experimentar o que é ter a revelação da glória de Deus na comunhão como igreja. Aonde nós estamos, os nossos GCs, a gente nem vai. Aonde nós estamos, na vida da igreja, a gente nem sabe. A gente não sabe quando foi a última reunião, a gente não sabe quando foi o último tempo de convivência, a gente não sabe nada da igreja, e a gente diz que é da Lagoinha. Jesus se revela para aqueles que partem o pão junto com Ele. Coloca amor nas minhas palavras, irmão. Jesus está te chamando nessa noite aqui, agora, nesse tempo presente, não para você fazer parte da igreja, mas para você ser a igreja. E por último, depois dessa surra que Cristo está nos dando aqui nessa noite, Ele revela um ponto extraordinário no versículo 32 para nós. E olha o que o texto diz. Vamos no 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles e disseram um ao outro. Preste atenção nesse diálogo. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Versículo 33, e na mesma hora, se levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, aos quais diziam, de fato, o Senhor já apareceu a Simão. Irmãos, olha o diálogo deles.
O texto diz o seguinte: eles estavam ali comendo, Jesus finalmente reparte o pão, os olhos deles se abrem, e logo em seguida, Jesus desaparece. Você consegue imaginar essa cena? Alguém comendo na sua casa, de repente ela some? E eles olham um para o outro sem entender muito direito, mas entendendo que era Jesus. E um vira para o outro e fala assim: não é que de fato o coração da gente ardia, queimava, quando ele estava explicando para nós sobre aquelas escrituras lá no meio do caminho? Sabe o que eu vejo quando eu leio esse texto, irmãos? Na hora que eu li esse versículo, eu me lembrei de 5 anos atrás, quando pela primeira vez nós entramos num carro e nós fomos assistir um culto na Lagoinha Varginha, que foi a primeira igreja da nossa região. E a gente foi no culto, e a gente voltou como você, às vezes, na primeira vez que você veio aqui, você voltou assim, espantados com o que Deus estava fazendo naquela igreja. E a gente entrando no carro e falando: uau, que palavra, meu Deus, isso aqui foi surreal, que pregação, que pastor abençoado, lembra disso? E eu estava assim no banco de trás, e eu falei assim: gente, eu tenho um sonho, que a nossa igreja tenha esse mesmo poder da palavra, mas que ela também seja uma igreja movida pelo Espírito de Deus. E desde então, irmãos, eu tenho orado para que a nossa igreja seja uma balança equilibrada entre a exposição correta das Escrituras e um povo cheio do poder do Espírito Santo. Não com fingimento, não com demonstrações de alguma coisa para os outros, mas uma igreja que vive o poder de Deus de verdade, sem forçar avivamento, mas vivendo um avivamento da glória de Deus. E olha o que eles estão dizendo aqui: de fato o coração nos ardia. Tem igrejas que você vai e certamente você vê que aqueles irmãos, o coração deles está ardendo, eles estão queimando, eles estão se movendo, eles estão assim, explodindo de alegria, o fogo cai na igreja, que é uma beleza, mas o coração deles não está pulsando as Escrituras. Você pergunta um versículo da Bíblia, eles não sabem, eles só sabem que eles querem queimar, você já viu isso? Eu quero queimar, mas me fala então, com que base bíblica você quer queimar? Não sei, eu só quero queimar. Só que do outro lado a gente tem uma outra classe, que ama a Escritura, que se tornam leitores vorazes da Escritura, que leem, que conhecem, a gente faz teologia, a gente mergulha, a gente se torna expert, a gente pega um versículo e a gente sabe fazer uma pregação com um versículo, mas ao mesmo tempo você olha para aquela igreja, e aquela igreja está completamente cheia de conhecimento teológico bíblico, mas com pouca vivência do Evangelho puro. Você conhece alguma igreja assim? Pregadores exímeis, prática cristã zero. E Jesus, ele tinha o alto poder de fazer o coração das pessoas arderem enquanto as Escrituras eram expostas. Olha que balança mais equilibrada, irmãos. De fato, o coração nos ardia, não quando tinha profecia. De fato, o coração nos ardia, não quando tinha revelação. De fato, o coração nos ardia, não na revelação de sonhos, mas de fato, o coração nos ardia quando Ele nos explicava as Escrituras sagradas. Meus irmãos, se nós soubermos equilibrar essa balança e o nosso coração queimar com a Bíblia nas nossas mãos, nós vamos viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E nós podemos, é possível você ser um bom leitor da palavra e você queimar por Jesus. É possível você entender de teologia e você queimar por Jesus. Eu não estou dizendo que é fácil, não é. É provável que se você despender para uns lados, você cai fácil para uma linha só. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer cristãos, homens e mulheres de Deus equilibrados. E quando essa balança se encaixa, a gente consegue ver Deus
agindo e operando nas nossas vidas de maneira clara. Eu sei a revelação e eu sei o versículo da revelação. Eu sei o sonho e eu sei o versículo que me fala do sonho. Eu sei ser profeta de olhar para o futuro e eu sei aonde na Bíblia está falando que aquilo que eu estou falando é verdadeiro, seguro e simples de nós confiarmos. Meu irmão, nessa noite, seja um pentecostal reformado. Seja, sei lá, um reformado pentecostal, mas seja alguém que ama o fogo do Espírito Santo se movendo nas Escrituras. Sabe? Não espera uma grande exposição de quem está aqui em cima, não. Se você lê um versículo e o versículo está falando que Jesus ressuscitou, meu irmão, já dá glória a Deus e vai para cima. Se nós estamos falando e o coração deles ardia enquanto lhes explicava as Escrituras, por que seu coração ainda não queimou ainda? Deixa esse coração queimar. Nós precisamos disso, nós almejamos isso. A igreja de Cristo é isso. Você está comigo aqui? Nós precisamos. Se é para orar, vamos orar. Se é para orar em cima da Bíblia, vamos orar. Uma simples leitura em público no século XV faziam com que homens eruditos e formados caíssem com seus joelhos ao chão, chorando, porque a palavra lhes convencia de uma mudança de vida. Que nós sejamos assim, porque assim nós vamos ver Jesus com clareza. Os versículos 33 e 34, eles terminam dizendo assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando aqueles homens finalmente eles têm clareza de quem Jesus é, quando eles estão andando pelo caminho, é-lhes exposto as Escrituras, Jesus parte o pão com eles na comunhão, lhes é revelado o poder de Jesus, e depois eles dizem que o coração deles está ardendo e eles entendem. O texto diz que imediatamente eles saíram de Emaús, e lembra que o texto nos sugestiona que provavelmente está de noite, porque é um momento ali de compartilhar pão, e eles tinham chamado Jesus para dormir na casa deles. Eles não querem nem saber se é de noite, se é de dia, que hora que é. Eles imediatamente se levantam e eles voltam para Jerusalém. Deixa eu fazer uma pergunta clara para você. Qual vai ser a sua resposta imediata se Jesus te revelar com clareza hoje o que Ele precisa que você faça? Eles se levantam e eles vão na hora cumprir o propósito, sem se importar se é de noite, se é de dia, o que vai ter no meio do caminho, se vai ser um caminho claro, escuro, se a lua está escura, se a lua está bem clarinha, não importa. Eles simplesmente pegam e se tornam uma resposta mediante aquilo que eles entenderam de Deus para a vida deles. Mas às vezes a gente recebe a direção de Deus e a gente fica esperando. Deixa eu te falar uma coisa, eles voltaram para Emaús, mas se você abrir as suas Escrituras, o mandamento de Jesus é: permaneçam em Jerusalém até que o Espírito Santo pegue vocês. Saia da Emaús que você entrou e volta para Jerusalém, que Ele tem tratado com você lá na sua Jerusalém. Volta para lá, volta as suas raízes lá, direciona o seu coração para lá. Emaús é onde você nasceu, mas Jerusalém é o lugar onde Deus deseja que você esteja. Você está comigo aqui? Eu queria te convidar para você se colocar de pé. Existe uma história que se conta de um soldado britânico da Primeira Guerra Mundial, cujo ele estava em um dia, num momento de confissão de fé, e ele não era crente, ele não era evangélico, mas de repente os soldados se reúnem no meio daquele caos da Primeira Guerra, e eles chamam um capelão militar para dar uma palavra a eles.
E aquele capelão, ele expõe as Escrituras, e ele diz: olha, se vocês quiserem ser salvos pelo poder das Escrituras e enxergar o poder de Deus com clareza, vocês precisam se entregar a Jesus. E aquele soldado, no meio do caos, ele resolve entregar a sua vida a Jesus. E naquele mesmo dia, ele pega uma Bíblia, como aquelas de Novo Testamento, que às vezes a gente ganha, aquelas azulzinhas, e ele põe no seu uniforme, no bolso do seu uniforme, e ele vai lutar para a guerra. E a história diz, isso é uma história real, que no meio da guerra, aquele soldado vê muitos dos seus amigos serem baleados, e ele percebe que ele mesmo não foi baleado, e ele com os amigos conseguem chegar no lugar como vencedores da guerra. E de repente ele começa a dizer: olha, Jesus é muito bom, porque Ele poupou a minha vida e nem um disparo eu sofri. Só que de repente ele tira o seu uniforme, e ele percebe que tem um buraco do lado esquerdo do peito da camisa, e ele resolve olhar, e quando ele olha, ele vê que aquele buraco não é simplesmente um rasgado, mas é uma bala. E então ele percebe: na verdade eu tomei um tiro, mas eu não fui atingido. E quando ele pega a sua Bíblia, quando ele pega lá, ele percebe que na verdade aquela bala, ela entrou no meio daquela Bíblia. E quando ele abre, ele percebe que aquela Bíblia, o fundo do último ponteirinho assim da bala, ela para no Salmo 91. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Uma resposta imediata e uma Bíblia no bolso fez com que uma vida fosse poupada no meio de uma guerra. Imagina o que se nessa noite uma vida entregue a Jesus e uma Bíblia dentro do coração não pode fazer a cada um de nós nessa noite. Coloque as suas mãos no seu coração. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, Jesus. Talvez nós não estejamos vendo o Senhor com clareza, mas nós queremos ser como os discípulos de Emaús. Traz versículos na nossa cabeça, Senhor, ou nos leva a abrir a nossa Bíblia e enxergarmos nela a resposta daquilo que nós estamos vivendo no tempo presente, Deus. Pai, ajuda alguns aqui que ainda tem dificuldade, Senhor, de entender que nós precisamos viver a vida da igreja, que nós precisamos ser servos, estarmos aqui ativamente. Ajuda alguns aqui a entenderem que o trabalho deles não é mais importante que servir ao Senhor, que servir em igreja, em comunhão, em ter tempo de comunhão com os irmãos. Ajuda alguns de nós nessa noite a entendermos, Senhor, que a nossa oração em casa ela é importante, mas a nossa vida na igreja é importante também. E Pai, eu oro pela visão que o Senhor me deu naqueles 5 anos atrás, Deus, que nós sejamos uma igreja que queima pela palavra e que ama o Seu Espírito, Pai. Nós clamamos a Ti nessa noite, nos ensina a ser equilibrados. Põe, Senhor, aqueles que estão queimando demais para mergulharem na palavra, e aqueles que estão como secos, como congelados, que eles possam ser avivados pelo calor do Teu Espírito, Pai. E que juntos, sendo uma igreja saudável, nós possamos olhar para o Senhor e ver o Senhor com clareza nos nossos olhos. Cura, Senhor, os olhos cegos nessa noite. Cura, Senhor, os ouvidos surdos nessa noite, para que nós possamos ver e ouvir quando o Senhor falar conosco. Aumenta a sensibilidade do nosso tato, para que se o Senhor nos tocar nessa noite, nós sejamos capazes de perceber quando o Senhor passar. Nós oramos a Ti, Jesus, e pedimos: revela a Tua graça e a Tua glória a nós e em nós, Jesus. Nós Te adoramos nessa noite.